percentual de acerto. Vocês que já são mais aqui cascudos na sala já sabem que percentual de acerto é um dos itens, mas não quer dizer nada e não prova dinheiro no bolso, tá bom? Por quê? A gente já sabe que no mercado financeiro não é, apesar de muita gente pensar que é um cara e coroa de compra e venda, não é. É sempre risco, retorno e probabilidade. Então, o barato é um pouquinho mais embaixo, tá bom? Então, não adianta a pessoa em 100 operações me questionar qual a minha taxa de acerto. Eu posso falar lá para ele lá 90%, 95%, ou eu posso falar 50%, e isso eu não estou provando nada para eles se está sobrando dinheiro ou não está sobrando dinheiro. Por quê? O que vai impactar diretamente no percentual de acerto é o quê? O retorno. Se a pessoa tem uma taxa de acerto grande, às vezes ela pode fazer um scalp, às vezes ela pode se permitir que o dia dela stop 2 vezes o tamanho, 3 vezes o tamanho, como o Brooks diz, até 5 vezes o tamanho. Se o cara for muito bom de taxa de acerto, ele pode fazer. Mas pro iniciante é fundamental o retorno. Por que, que a nossa sala evoluiu muito? Por que, que muita gente passou a pagar DARF? Porque eles pararam de fazer a parcial com 50 pontos. Tem alguns que faziam com 25, né? Com 25, com 50, com 100, com 150. Pararam de fazer essas parciais e foram direto para pelo menos um para um com 300 pontos. Ah, no dia que estopa, às vezes estopa com 450 pontos dobrado. Sexta-feira provou o quê? Que não importa o quanto a gente estope, se a gente manter a disciplina, vai ser sempre aquele negócio. Os dias de loss grande serão apagados pelos dias de gain grande. Então, o que acontece? O seu gerenciamento de risco ele é feito pela média. Por que, que o Robson, quando chega numa operação ali com 1.000 pontos, para? Para que ninguém fique sonhando com esses dias. Para que todo mundo faça a média de pontuação. Porque essa média de pontuação vai ser quem vai trazer dinheiro para a gente. O dia excelente, é lógico, a gente comemora. Mas na maioria das vezes, esse dia excelente só serve para cancelar os dias de loss. Poxa, a gente fala lá, a gente tem de 2 a 4 dias de stop cheio. Então a gente tem que ter aí bons dias de gain, que o preço ande, senão isso aqui, ó, vai fazer um mês 0 a 0, porque esse dia aí leva 2, 3 dias de stop, aí você trabalha, trabalha, trabalha e não gera um resultado positivo. Sempre lembrando que o 0 a 0 já é uma coisa muito legal para muitos. Tem que se comemorar esse 0 a 0 muitas vezes. Então aqui, vocês já conhecem esse slide. Quantidade de operação, a gente está colocando um tamanho de risco aqui, não é o tamanho de risco indicado, é um tamanho de risco só para a gente ter parâmetro para passar para vocês aí na análise, tá bom? Então vamos lá. Uma pessoa que tem uma taxa de acerto de só 30%, no 1 para 1 ela está negativa, no 2 para 1 ela está negativa, mas olha só, ele só acerta 30% das operações. E mesmo assim, por ele ser um 3 para 1 a favor dele,
ele consegue fechar o mês positivo. A mesma coisa aqui com quem acerta apenas 40%, no 1 para 1 continua negativo, mas no 2 para 1 já é positivo, no 3 para 1 ainda mais positivo. Assim sucessivamente. 50% de acerto. Pô, o cara é igual a moedinha lá, jogou para cima, ele acerta 1 e erra 1. No 1 para 1, ele já vai ser 0 a 0. No 2 para 1, positivo. No 3 para 1, negativo. Positivo mais ainda. E assim, ó, aqui, ó, o aluno hoje de manhã falou para mim que ele era um 70%. Olha, não tem motivo nenhum, senão eu olhar para ele e falar assim, você é scalper, você opera bovino trading stop. Eu não vi relatórios dele, mas imediatamente eu falei, poxa, você não gosta de ganhar. Porque se ele fizesse no mínimo 1 para 1, ele já seria positivo no mês. Se ele fosse um 2 para 1 mais, ainda um 3 para 1 com 60%, 70%, muito difícil. Porque qual que é a probabilidade do pessoal contra a tendência, gente? Eu não vou adentrar em percentual de operação por operação aqui, mas quem opera contra a tendência, qual a chance de dar certo, gente? 40, né, Branquinha? 40. O contra a tendência é esse cara aqui, ó. Então, esse cara que opera contra a tendência, ele normalmente consegue o 3 para 1 ou mais do que o 3 para 1. É difícil colocar uma pessoa com uma taxa de acerto de 60% operando contra a tendência. Então, isso daqui é meio utópico, tá bom? Então, espero que tenha ajudado ele, ou seja, o problema dele é deixar a operação andar, tá bom?